O nosso protagonista, chamado Yu, acabou descobrindo que possui uma doença terminal sem cura. Após isso, ele se trancou no seu quarto e passou o resto da sua vida jogando um jogo chamado Inner Lunatic. Para sua surpresa, após morrer, ele acaba reencarnando dentro desse jogo. Entretanto, ele estava no corpo do jovem mestre chamado Kinox, o vilão da história. E para piorar, ele tinha um efeito negativo chamado Tempo Limite, com seus dias de vida contados. Agora, com seu conhecimento, ele vai ter que encontrar uma forma de sobreviver neste novo mundo. Esta é a parte 13. Se ainda não viu as partes anteriores, deixar uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. Yu, após sair da sala, se pergunta por que Raiz está agindo assim de repente. Ele ficou olhando como se fosse um pedaço de picanha, porque não tem nenhum personagem normal em Inner Lunatic. Ele desabafa em pensamento que pelo menos conseguiu escapar dele, então deve ficar em paz por enquanto. Ao cair da noite, Yu, agora mais relaxado em um local privado, recorda os eventos do dia. Lovilha pergunta se aconteceu algo de ruim na academia. Yu confirma, dizendo que algo horripilante. No corredor na sala de aula, a voz de Raiz ecoa em sua mente, insistente e constante pedindo para ser seu melhor aluno. Na cantina, a frase ressoa novamente: seja seu melhor aluno. Yu revive cada encontro desconcertante, e a voz de Raiz ainda o persegue, até nos momentos em que ele mais desejava um pouco de privacidade, e o pior de tudo, até no banheiro. Raiz se aproxima e insiste, perguntando se ele já terminou de pensar, dizendo para ser seu melhor aluno, e o irritado pede para parar, o chamando de doente maldito. O riso de Raiz é alto e despreocupado, dizendo que gosta de como ele é duro com as palavras, gosta mesmo. Yu fala que aquele maldito professor Raiz ficou pedindo para ser seu melhor aluno. Lovilha comenta que ele usou uma palavra que ela não acha que deva ser usada junto com o nome de um professor. Ela continua perguntando com o professor Raiz ele está se referindo à pessoa conhecida como o melhor em teoria da magia. Yu confirma, com isso Lovilha fala que isso é estranho. Pelo que ouviu, ele é um bom professor, porque ele faria algo assim. Yu admite que também sabe que ele é uma pessoa boa. Entretanto, o sistema informa os traços negativos associados a Raiz. Pode ser obsessivo, paranoico, trauma, mente fraca, coração frio. Yu, agora mais pensativo, conclui que o problema são os traços que ele tem. Na casa dos Renhabo, a tensão cresce rapidamente no saguão, enquanto os guardas se posicionam, firmes em suas ordens, dizendo para não deixarem ele passar. O ar se enche de uma aura densa e escura que emana de Garen, cuja figura avança com um olhar impassível e mortal. A escuridão se contorce a seu redor como serpentes de sombra. Um dos guardas, pálido de medo, grita para pararem ele. Não ouviram o que o patriarca disse. Ele os disse para não deixar o mestre Garen entrar no quarto. Garen, com um sorriso frio e uma expressão de desdém, murmura que isso é severo. Sua presença, imponente e dominadora, faz os guardas hesitarem por um momento, uma fração de segundo que custa caro. Com um movimento súbito, ele avança, e um rastro de escuridão e poder o segue, afundando o ambiente em um estado de desespero. Em meio à devastação, Garen para e, com o sangue escorrendo pela lateral do rosto, diz com ironia que não é assim que um pai deve tratar o próprio filho. Dentro do escritório, Enark sente seu corpo congelado de medo e pensa que sequer consegue se mexer. O mestre Garen ficou ainda mais forte nesse curto período de tempo. O patriarca quebra o silêncio, sua voz profunda e controlada, falando que nunca pensou que ele voltaria para os Renhabo. Garen, com ar desafiador, responde sem hesitação, questionando se precisa de motivos para voltar para sua própria casa. O patriarca pergunta se esse lugar é realmente sua casa. Garen, com um brilho nos olhos e uma determinação que não pode ser ignorada, diz que tem certeza de que já lhe disse. É hora de desistir, pois não há muito tempo sobrando. O patriarca fala que isso não é da sua conta. Garen, entretanto, continua dizendo que o demônio também está lhe rodeando. Quando ele ficar fraco, esse vai se levantar e devorar tudo o que ver pela frente. Acompanhada pela sombra escura e os olhos vermelhos brilhando atrás do patriarca, com um prenúncio sinistro.
O patriarca fala que parece que ele quer que isso aconteça. Garen se inclina para a frente, fixando seus olhos diretamente em seu pai, dizendo que seus negócios são simples. O patriarca o observa com olhos que tentam decifrar as intenções de Garen. Sem hesitar, Garen pergunta onde ele escondeu aquela espada. O patriarca fica surpreso ao ouvir isso. Garen fixa seu olhar penetrante no patriarca, suas palavras carregadas de uma intensidade cortante dizendo a espada do primeiro patriarca, questionando onde ele escondeu a Stormbringer, do Jean von Renabo. O patriarca, com expressão rígida, o encara questionando como ousa falar o nome do primeiro patriarca. Ele deve estar realmente maluco. Garen não se intimida e responde com sarcasmo, perguntando se isso é realmente importante agora. O que realmente importa é ficar mais forte e construir uma força ainda maior. É isso o que é mais importante para um nobre. O patriarca fala que ele não sabe o que realmente importa. Garen fala que se ele sabe o que realmente importa tão bem assim, então por que deixou aquela mulher morrer? A sala parece congelar por um momento, enquanto Enarque pensa que aquela mulher não deve ser mencionada para o patriarca. O silêncio pesado da sala é interrompido pela voz fria e controlada do patriarca, perguntando se ele acabou de dizer aquela mulher. Ele realmente desrespeitou sua mãe agora. Garen responde de forma cortante dizendo que sua mãe é Priscila von Aurel. Ela é sua única mãe. Aquela mulher é seu erro e nada mais com convidada na família Renhabo. O tom final da frase soa como uma sentença. O patriarca ordena para ele sair. Garen hesita por um momento, mas o patriarca não cede, repetindo com mais força, dizendo que mandou sair. Não quer ter que decapitar seu próprio filho. A aura negra ao redor intensifica-se, sinalizando a seriedade de sua ameaça. Garen, com um olhar que reflete tanto desafio quanto compreensão, murmura que ele vai se arrepender disso. Com o último olhar de advertência, suas palavras soam como um juramento, dizendo que logo ele vai entender que tudo o que o Zenyabu tem está preparado para ele. Enarque se aproxima, notando a tensão, e pergunta se ele está bem. O patriarca confessa que deslizou em suas ações, revelando um lado seu que considera horrível. Enarque, em uma tentativa de consolar, diz para não falar assim. Ele reafirma sua lealdade, lembrando ao patriarca que jurou fidelidade eterna à família Renhabo. No entanto, menciona que se o mundo souber que o mestre Garen tem uma ligação com um demônio, isso poderá trazer perigos. Ele sugere que seria prudente o patriarca escolher um novo sucessor rapidamente. Enarque aproveita o momento para informar que boas notícias chegaram recentemente por uma carta. Ele menciona que o mestre Quinox foi o melhor aluno no teste de admissão da Academia Elden desta vez. O patriarca, ainda pensativo, questiona se essas informações é confiável. Enarque, seguro de suas palavras, confirma e começa a falar sobre a nova reitora da academia, Noa von Trinity. Ela é um dos 4 sábios que reconheceu o talento de Quinox. O patriarca murmura pensativamente o nome de Quinox von Renhabo, avaliando a capacidade do jovem. Enarque pondera sobre o potencial de crescimento de Quinox, reconhecendo que, embora ainda não seja suficiente, existe um talento promissor. Lembranças de momentos passados vêm à tona, onde Quinox demonstrou habilidades impressionantes. A avaliação é clara. Se Quinox mantiver o mesmo nível de talento que mostrou anteriormente, ele tem um futuro promissor. Eventualmente, o patriarca considera a possibilidade de Quinox ocupar seu lugar. Enquanto isso, em um salão iluminado por uma grande janela, Raiz faz uma proposta a Yu para se tornar seu aprendiz. Ele oferece, prometendo fundos generosos e a chance dele se formar na Academia Elden sem custos. Yu, de olhar firme, recusa sem hesitar. Yu fala que é da família Renhabo, com isso tem muito dinheiro. Raiz fala que tem a fama também, mas Yu fala que fama é inútil, é nada além de um luxo desnecessário. Yu escuta a insistência do professor Raiz, que implora para ele reconsiderar a proposta. Internamente, Yu se sente, pensando que seus ouvidos estão prestes a sangrar de tanta insistência. Um pouco antes, Lovilha tentou trazer outro ponto de vista. Ela questiona por que Yu não ouve o professor, já que ele parece tão sincero.
Yu a encara enquanto ela explica que pesquisou sobre Raiz, mencionando que ele não costuma se comportar dessa forma, sendo geralmente um educador que se dedica aos alunos mais fracos. Ela observa que isso é de fato fora do comum. Yu reflete por um momento e admite que ela tem razão. Ele reconhece que essa não é uma situação que pode simplesmente evitar. Sorrindo levemente, mas com um tom de ironia, ele acrescenta que não importa o quão insano Raiz pareça agora, ele inevitavelmente desistirá quando descobrir a verdade sobre ele. Lovilha sorri, achando curioso o jeito que Yu encara a situação, mencionando que Raiz realmente parece estranho. Voltando ao presente, Raiz volta a tentar convencê-lo, destacando que, apesar da explicação anterior, ainda não consegue compreender a recusa de Yu. Yu, com a postura firme, interrompe para perguntar diretamente o motivo real de tanto interesse. Ele quer saber por que Raiz precisa dele em particular e não dos outros alunos talentosos. Raiz, com expressão solene e olhar distante, pergunta a Yu se ele tem tempo. Yu menciona que ele deve ter ouvido falar sobre o quão inútil ele é, implicando que isso lhe proporciona bastante tempo livre. Logo, Raiz quebra o silêncio com a risada inesperada, admitindo que Yu o pegou de surpresa com seu questionamento direto. Raiz continua, ele pergunta se Yu pode ouvir uma longa história sua, e menciona com um sorriso leve que preparou um chá especial, o melhor que encontrou no mercado Rivalin. Yu, sem hesitar, diz que irá ouvir. Raiz começa a explicar o motivo por trás de seu interesse, inclinando-se levemente enquanto derrama o chá. Ele revela que precisa de um aprendiz excelente para completar uma pesquisa importante, algo que tem sido seu objetivo de vida. Yu, ainda intrigado, murmura sobre sua pesquisa. Raiz confirma, explicando que busca alguém fraco, incapaz de usar mana. Seu olhar se intensifica quando diz que isso o ajudará a cumprir seu desejo que nutriu durante toda sua vida. Yu o observa em silêncio, enquanto Raiz admite, com uma mistura de tristeza e determinação, que essa é a razão pela qual ele precisa de Yu. Raiz, com a voz vacilando por um momento, fala sobre não querer ver mais ninguém morrer impotente, sem forças sequer para resistir, exatamente como seu filho morreu. Yu reflete silenciosamente sobre as histórias ocultas de cada personagem que ele conhecia quando jogava em Lunatic. Com um olhar fixo em Raiz, ele percebe que este mundo está repleto de situações inesperadas que surgem do nada, tornando cada momento uma nova descoberta. Raiz começa a narrar sua própria história, sua expressão se tornando pensativa enquanto ele relembra. Ele revela que nasceu como primogênito da família Visconde Celestia, liderando sua casa desde jovem. Sem possuir nenhum talento especial, conseguiu entrar na prestigiada Academia Elden, apenas graças a seu conhecimento teórico, eventualmente se tornando professor. No entanto, seu caminho foi marcado por dificuldades. Os resultados, sempre fracos nas matérias práticas, o tornavam alvo de desprezo dos colegas, que o viam com desdém, independentemente de seu desempenho nos testes escritos. Apesar da falta de reconhecimento, Raiz explica que superava sua baixa autoestima com a dedicação à pesquisa. Após anos de trabalho árduo e persistente, conquistou o posto de professor. Ele se casou, construindo uma família e encontrando um breve momento de estabilidade. Contudo, mesmo com suas conquistas, ninguém reconhecia plenamente seu valor. As glórias de suas teses e avanços acadêmicos eram publicadas sob o nome de outros, o que perpetuava o desprezo e a invisibilidade que sentia. Raiz compartilha como, em meio a tudo isso, ele e sua esposa tiveram um filho. Este filho, crescendo sob a sombra de suas próprias lutas e vitórias não reconhecidas, foi admitido na mesma academia onde ele próprio lutou por sua posição. O orgulho e o brilho nos olhos de Raiz são evidentes enquanto menciona que seu filho conseguiu superar todos os desafios e se formar. Raiz recorda, emocionado, as palavras de seu filho que iria trabalhar duro para que as pessoas falem muito bem do seu pai. O brilho de orgulho e felicidade toma conta de seu coração, uma alegria que parecia preencher as lacunas de suas lutas passadas. Seu filho, determinado, se alistou no esquadrão de elite sob ordens diretas do imperador, marchando corajosamente para a linha de frente da batalha.
A intenção do jovem era clara: conquistar vitórias para elevar o nome da família Celestia e trazer honra para o pai. No entanto, o destino se mostrou cruel. No caos do campo de batalha, cercado pelo calor das chamas e pelas sombras dos inimigos alados, a tragédia aconteceu. Ele caiu pouco depois do início da guerra, atingido por uma flecha imbuída com a quantidade mínima de mana, insuficiente para grandes danos, mas fatal para alguém despreparado. A dor na voz de Raiz ao narrar a perda é evidente. Ele explica a origem de sua obsessão pela pesquisa, desejando proteger os fracos para que ninguém mais experimente uma perda tão dolorosa quanto a dele. A imagem do filho caído em meio à batalha, ainda com determinação estampada em seu rosto mesmo após a morte, é uma memória que Raiz carrega como um fardo. Yu ouve atentamente, suas próprias reflexões emergindo. Ele reconhece que, em Inner Lunatic, o mundo é implacável e recheado de histórias similares, cheias de tragédia e desespero. Yu observa as costas de Raiz, percebendo uma diferença marcante entre a imagem que tinha dele no jogo e a figura solitária diante de si. Ele reflete sobre como agora consegue compreender um pouco da profundidade da solidão que o professor carrega. Com expressão séria, Yu finalmente rompe o silêncio, dizendo que sente muito, mas tem ainda mais certeza depois de ouvir sua história. Ele explica que há alguém mais adequado para a posição que Raiz procura preencher, alguém que levaria a história dele mais a sério do que ele próprio. Ele acha que talvez esse tipo de pessoa seja o que realmente precisa agora. Enquanto se despede, dizendo que o verá na próxima aula, Raiz fica sozinho, suas emoções ainda pesadas, mas de certa forma aliviadas. Ele observa o retrato de seu filho, uma lembrança do motivo de sua busca incansável. Raiz comenta que há algo semelhante entre eles. Yu suspira profundamente, refletindo sobre a complexidade de sua situação e o peso de estar envolvido em tantos conflitos. Ele pensa como seu passado o transformou no alvo de tantos inimigos, sentindo a ironia de ser visto como o criador de fins trágicos. Lovilha está ao seu lado e responde com hesitação quando ele perguntou sobre a recente visita dela à propriedade da sua família. Ela confirma que foi convocada pelo mordomo-chefe, Enark, acompanhada de Rona. A reação de Yu é de surpresa, seus pensamentos correndo para intrigas dentro da família e o rancor que permeia suas relações. Ele rememora o desprezo de Garen pela segunda esposa de Tel, que, paradoxalmente, é amada por Tel mais do que sua própria mãe. Isso o leva a pensar que, se Garen nutre ódio tão profundo, Lovilha pode estar em perigo. Sua mente é consumida por uma onda de preocupação e raiva, ponderando as motivações que levam a Garen a agir de forma tão cruel. Em voz alta, Yu pergunta se Garen havia causado algum problema, e ele mesmo responde já prevendo as complicações. Lovilha, pensativa, murmura algo sobre como Garen realmente causou problemas, confirmando as suspeitas de Yu, mas ela diz que Garen tentou recrutá-la. Yu, um pouco surpreso, pergunta o quê. E assim chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!